boa noite, gente. Novamente, esse é o segundo encontro nesse final de ano que nós organizamos do grupo. Nós temos uma série de palestras, uma série de conversas, na verdade. A conversa de hoje vai ser feita, facilitada pela professora doutora Maria Martins, do Museu Nacional, atualmente, depois você corrige, Maria, o cargo, atualmente chefe de gabinete no Museu Nacional, e a professora, a doutora historiadora Regina Dantas, que é historiadora do Museu Nacional e recentemente apresentado, e apenas estamos aguardando questões técnicas para a entrada dela. E recapitulando a nossa proposta nesse final de ano, e talvez hoje eu não estou em casa, devo registrar isso, apesar de acusações que eu estou no baile ou alguma coisa do gênero, eu estou sem luz em casa, então eu tive que recorrer a um amigo que me socorreu aqui numas, eu não sei, onde se chamou de bar, mas enfim. E isso também me lembra sobre o nosso encontro. Nós tivemos um encontro presencial no nosso grupo, isso, lá um arquivo com as datas e tudo, para que possamos confraternizar. Talvez possamos até vir aqui mesmo, tá? Nesse local, pode ao final, depois de um passeio na Quinta Boa Vista e algumas questões ali também no museu. Então, nesse final de ano, propomos nos conhecermos, foi o que fizemos no primeiro encontro. Nosso primeiro encontro, o professor André Rocha falou sobre história da matemática, nos deu um panorama geral de como ele entendia as questões argumentativas, que é um projeto dele, em termos de lógica, de prova, e nós tínhamos uma conversa que eu tentaria fazer um vínculo com a parte de pensamento avançado do David Tal. Qual era a expectativa durante todo esse processo? Que nós conversássemos, que as pessoas da linha de pesquisa de História e Filosofia da Matemática, do GEMAT, conhecessem os professores, conhecessem os pesquisadores que estão atuando na linha e que as pesquisas conversassem entre si, que os licenciandos pudessem observar, e por isso, no início, até antes de começarmos a gravação, o pedido para a Luísa apresentar, eu acabei me antecipando, por ser o primeiro dia dela também, a mesma situação, para que os licenciandos tenham ideias e ciências. Marcos, já que estou com intimidade, eu posso adiantar um pouco. O Marcos, por exemplo, gostaria de trabalhar com uma parte de ensino especial, e talvez ele poderia observar esse ensino especial, esse ensino de ciências, no âmbito da educação especial, propriamente no museu, para falarmos no dia de hoje. Como que o museu trabalha a acessibilidade? Como que a matemática se torna acessível na reconstrução do Museu Nacional? E aí faço uma ponte também com o trabalho da Giovana, que eu conheço, que é essa parte de arte, de proporções, que ela tem feito nas 2, 3, 4 últimas semanas, produzindo essas questões. Temos conversado com ela ali no CapUERJ sobre essas possibilidades, sobre essas aplicações. E do ponto de vista da engenharia que temos aqui hoje, o propriamente Eduardo, formado em engenharia, tendo todo um processo também de construção, formado em matemática. Então é isso, essa era a nossa ideia. Na primeira palestra, então, era um panorama geral, a ideia de filosofia da matemática, como isso pode se usar no ensino, como isso potencializa o ensino. E hoje, a questão de história das ciências no Brasil, com a professora Regina Dantas, e também um programa a pedido de licenciada, que não diga o nome, para que ela não pense, depois que ver essa gravação, que eu estou acusando de alguma coisa. Regina, a pedido da Tami, eu não posso dizer o nome, tínhamos a questão das mulheres na ciência, as mulheres na ciência no Brasil. Agora, pela face de Maria e de Regina, eu já posso enrolar. Introduzir a Maria novamente, a Maria, chefe do gabinete do Museu Nacional. Ela tem muita experiência na história das ciências, tem bastante experiência prática nos últimos anos, e ela fez a licenciatura em história, aí também um exemplo bom licenciando, iniciou rapidamente, colhendo informações do Lattes, iniciou rapidamente a sua pesquisa na parte de iniciação científica, ela pode até nos fornecer mais informações sobre isso, e se encantou, eu diria, com a vida do museu, se encantou com a pesquisa, em um determinado momento
foi fazer mestrado e doutorado em História e Filosofia das Ciências, na História das Ciências Técnicas e Epistemologia, no HCE, e também a técnica administrativa na nossa faculdade, na UFRJ, desculpa, em que agora está no cargo de chefe do gabinete do Museu Nacional. Então, Maria, muito bem-vinda, não sei se faz parte, não é bem-vinda, mas a palavra é tua. Obrigada, boa noite a todos, obrigada, Jean, pelo convite, e obrigada a todos pela participação, né? A ideia é a gente ter aqui uma conversa, estarmos, né, à vontade aí para trazer esses temas. Na verdade, quando o Jean me colocou esse tema, né, das mulheres nas ciências, foi bastante interessante. Na verdade, eu nunca aprofundei, né, num trabalho, numa pesquisa específica esse tema, então foi bem interessante poder, nesse momento, olhar um pouco, fazer um levantamento, entender, né, o que seria interessante trazer aqui para o grupo a respeito desta questão. Então, inicialmente, né, a gente pensar mesmo numa questão de pesquisa, né? Pensar essa apresentação foi também exatamente focar nisso, né? E sem valorizar, mas também sem desmerecer, a nossa pesquisa atual hoje começa dando aquela gugada, né? Vamos entender o que está acontecendo no mundo sobre esse tema. E foi bastante interessante. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente colocar no Google, calma aí, o que pode ter a mais, né? Mulheres nas ciências. Foi essa a linha preenchida lá no Google, e para dar uma analisada nessa temática. É sempre bastante interessante, né? Que a gente pode ir mudando as formas de pesquisa, mas é sempre do mesmo jeito. A gente acha que vai ler o livro inteiro e mais todos os outros e mais todos, e, na verdade, a gente não consegue sair da primeira página que vai nos levando para outras questões, né? E hoje a gente não consegue, às vezes, sair nem da primeira página do Google, porque são tantos hiperlinks, né, que vão sendo abertos, tanto no computador como na nossa mente. E uma das questões que apareceu logo o primeiro link, um link de uma organização social, que eu fui dar uma olhada, era uma notícia, e ela trazia a notícia de um projeto chamado Meninas na Ciência, um projeto da própria UFRJ. Só que aí, obviamente, né, eu, nesse meu local de fala, de estudos, e junto com a Regina aqui, somos Museu Nacional meio de carteirinha, de corpo e alma, integralmente no Lattes, eu falei, opa, calma aí, o Museu Nacional que tem um projeto Meninas com Ciência. E dali eu comecei a pesquisar isso e eu observei que, na verdade, hoje está espalhado dentre as universidades projetos similares, meninas com, meninas na, meninas para a ciência e etc. E eu fui descobrindo esse mundo. Calma aí, que projetos, como eles são, né? Do Museu Nacional propriamente, ele é um projeto de extensão coordenado por professoras do Departamento de Geologia e Paleontologia, que vão convidando outros professores de outras áreas, visando o desenvolvimento de oficinas num período específico. É aberto um edital destinado a meninas de uma determinada faixa etária, né, para que essas meninas tenham experiências, vivências, contato, conhecimento das disciplinas, principalmente das disciplinas desenvolvidas no Museu Nacional, né? E alguns projetos têm essa, né, dos que eu vi, tem essa vertente, e alguns outros têm uma outra abrangência, né, com várias outras atividades. Então, muito interessante foi observar isso. Mas, obviamente, observar a quantidade desses projetos e onde eles estavam sendo divulgados, que tipo de publicações estavam saindo desses projetos, me deu um alerta. Falei, calma aí, o que está acontecendo, né? O que está... Tem alguma coisa, o que está acontecendo? Que momento é esse que a gente está vivendo, né? E uma das questões que está em pauta, é muito interessante da gente entender e aí observar como a ciência vai sendo construída por pessoas e pela sociedade, pelos contextos, né, atuais,
é o da Agenda 2030 da ONU, né? Nessa agenda, vou até compartilhar aqui rapidamente, vocês me desculpem também se eu começar a abrir tem uns videozinhos hoje e tal para compartilhar, mas eu achei que é bem interessante. Essa agenda tem como item 5 a igualdade de gênero, né? Então, muitos projetos hoje em desenvolvimento têm como base, como fundamento, que essa é uma agenda em que, em 2015, 195 países se comprometeram, né, a ter objetivos visando o desenvolvimento sustentável, visando os direitos humanos, né? Assim como a gente tem aqui também a educação de qualidade, a gente tem como um desses 17 itens a igualdade de gênero. Então, a gente, obviamente, observa aí que questões, níveis sociais, internacionais, inclusive, vão nos empurrando, nos movendo e movendo também a ciência, né? Então, essa é uma das temáticas assim, observadas para iniciar aqui a ideia, a questão das mulheres nas ciências, mas outra questão também que me vem pensando nisso, quer dizer, a gente está querendo trazer as meninas, né? Óbvio, pensar na formação básica, na formação inicial, no contato. E aí também me vem muito a ideia, né, além de como a sociedade impulsiona, mas como a sociedade também analisa as mudanças, né? E uma das questões que me chama bastante atenção, normalmente, é a ideia vinculada, né, veiculada por muitos, de que nós estamos no caminho, e é quase um caminho evolutivo, né? Quer dizer, as mulheres vão estar nas ciências, é só esperar um pouco mais, né? Já aumentou muito o número, né? A gente já tá indo. Só que às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro e pensa, pô, mas cadê? Está evoluindo, elas já são metade das alunas, estudantes nas universidades, mas aí você olha para um lado e para o outro, mas elas estão aqui mesmo, né? E daí, assim, bastante importante para a gente evoluir, desenvolver, né, a ideia, a pesquisa, entender, focar em algumas temáticas dentro desse próprio tema, né? E uma das questões que eu acho bastante interessante é analisarmos algumas estatísticas, né? Isso é sempre bastante singular. Vou tentar abrir aqui uma pequena aba, que eu não estou conseguindo, mas calma aí, vai dar certo. Engraçado, é um PDF, e eu não sei por que neste momento eu não consegui abrir. Mas eu vou abrir aqui pela tela inteira, sem problemas. Vamos lá. E uma das questões mais interessantes é observar essas pequenas estatísticas. Eu acho que elas nos vão abrindo algumas ideias, né? Uma delas é essa aqui, eu acho que é a clássica, né? A gente olhar e perceber, como eu falei, que de alguns anos, né, você vem observando um aumento contínuo de pesquisadoras mulheres em relação a pesquisadores homens. E isso pode nos dar uma ideia de que excelente, né? A gente já estamos ali, metade, é o que a gente espera. Mas, como eu falei, às vezes isso pode nos trazer uma ideia, mas realmente somos metade? Realmente é isso que a gente está vendo, é essa perspectiva, né? E daí a gente pode parar um pouco e olhar, calma aí, vamos focar aqui nesse assunto, então. A proporção de mulheres e homens na educação superior, né? Uma relação de média mundial. E olha que interessante, né? Em amarelinho, só para vocês entenderem, pontilhado 2008, mulheres, e o risco integral 2014, mulheres. E laranja, a mesma questão para os homens. Quer dizer, você tem mais mulheres já como mestres, como estudantes, né, num mestrado, e depois você vai tendo um decréscimo, e, no caso dos homens, você vai crescendo, né? Então, essa perspectiva, às vezes, né, que muita gente pode observar que, nossa, tem mais mestres mulheres,
então a gente vai ter mais doutoras mulheres. A gente observa que não é bem assim, né? E aí vai me chamando um pouco a atenção, principalmente sobre a questão da liderança, né? Quer dizer, então, quando você começa a aumentar o nível de escolaridade e até mesmo a profissionalização como pesquisadores, você começa já a observar uma continuidade dessa desigualdade, né? E, por fim, uma outra questão, né, que aí também bate bastante aqui nas temáticas do grupo, que é a questão da formação, da identificação de estudantes, essa visão, essa expectativa de meninas e meninos com relação às suas profissões, né? E aí você vê uma outra temática que se abre dentro dessa perspectiva de mulheres na ciência, que são a expectativa de meninas para um trabalho na área de ciência, que eles colocam na área de ciência e engenharia o amarelo, né? Bem diferente, né? Quase a metade de meninas nessa proporção aqui para meninos. Uma larga expectativa das meninas em trabalhar como profissionais de saúde, né? E também números bem pequenos para as expectativas de TI e outros técnicos vinculados às ciências, né? Então, isso é uma ideia apenas para a gente observar, quer dizer, calma aí, dependendo do que você vai pegar ali nessa temática, você vai ter outras perspectivas, né? Outras ideias. E daí, para isso, para nos ajudar a pensar um pouco em como a gente está num desenvolvimento, em como a gente observa mais meninas, mas mesmo assim tem uma série de temáticas e de questões mais básicas para a gente pensar. Eu queria compartilhar aqui com vocês um vídeo, né? Deixa eu ver aqui, que eu achei interessante, uma pequena parte, só para a gente pensar um pouquinho aqui. Comecei a assistir a aula. E aí, quando eu vi que eu não estava entendendo lufas, eu pensei, preciso de... Desculpa, ela estava iniciando no curso de computação. Então, essa era uma das primeiras aulas. Colar um caderno. Olhei à minha volta e falei, ok, vou achar o caderno, vou pegar de uma menina que a letrinha é melhor. Foi quando eu me dei conta que eu era a única menina que estava naquela sala de aula. Aí o mundo não parou mais. Porque eu cheguei em casa, achando que eu era a única azarada do planeta Terra que tinha dado sorte, azar no caso, de estar no único lugar que só tinha eu de menina. Não era possível que aquilo era verdade. E aí eu fui pesquisar. E achei essa foto, pessoal, que também é aqui da USP, do Instituto de Matemática e Estatística. Primeira turma de Ciência da Computação. Eu dei uma ajudinha para vocês e circulei todas as meninas com bolinhas brancas. E aí a minha cabeça deu um nó. Como é que pode, 40 anos depois, quando eu achava que eu podia ser quem eu quisesse, a gente passou de 70% de mulheres para 3,7%. Na minha cabeça não fez o menor sentido. E foi assim que tudo começou. Do alto dos meus 18 anos, o meu primeiro empreendimento maravilhoso foi um blog. Ali que agora eu vou passar um pouquinho aqui para frente, depois eu posso passar o link do vídeo para quem quiser assistir integral. Outro problema enorme é que faltaram exemplos. Alguém sabe que a primeira programadora, primeiro ser humano considerado programador era uma mulher? Era uma matemática da aristocracia. Ninguém nunca mais falou nada, Lovelace. Agora, no Alan Turing, todo mundo fala. Tem até filme de Hollywood que eu preciso destruir os sonhos de vocês, pessoal. Mas no Bletchley Park, que foi onde aconteceu toda aquela história, toda a quebra do enigma, 70% das trabalhadoras eram mulheres. Por uma simples razão, física. Não dá para o mesmo ser humano estar em dois lugares diferentes. E os homens estavam lutando na guerra. É lógica, pessoal.
Quem fez as bases da tecnologia, quem fez as bases da computação e da internet foram as mulheres. E elas foram completamente apagadas. Outro exemplo incrível é a Hedy Lamarr. Ela era, ao mesmo tempo, atriz de Hollywood e ela inventou o Wi-Fi. Maravilhoso. E ninguém conta a história dela. E é maravilhoso, tinha que ter novela dessa mulher. Agora, para concluir, só vou passar um outro trechinho aqui. Esse aqui está um pouquinho baixo, tá? Então peço para vocês terem atenção aqui. Startups de mulheres. É o seguinte, tem uma historinha que em 1985, quando surgiram os computadores pessoais, a publicidade posicionou os computadores como se fossem brinquedos de meninos. Então, quem aí não lembra que o computador ficava no quarto do irmão, o videogame no quarto do irmão. E aí, a partir daí, que foi caindo o número de mulheres na tecnologia. Então, hoje, apenas 4,2% dos fundos de Venture Capital são aplicados em startups de mulheres. E tem uma pesquisa que atesta que semelhantes investem em semelhantes. Então, se a gente for pensar quem são os gestores dos fundos, são homens brancos. E o que está acontecendo agora no Vale do Silício? Está surgindo uma figura do personal white guy. Então, as mulheres estão contratando homens brancos para negociarem com os fundos de investimento. Isso em um ecossistema considerado o mais avançado do mundo. Bom, achei bacana esses 2 vídeos, trazendo aí algumas questõezinhas para a gente pensar, né? Os dois acabaram, né? Não foi uma preferência minha, acabaram tratando da questão da computação, que eu achei bem pertinente. E aí, linkando essas falas com as questões que temos visto sobre projetos, né, de incentivo às meninas na ciência, né, toda essa questão que está no nosso cotidiano agora, um dia internacional para mulheres na ciência, foi criado em 2016, todo esse contexto, observo uma questão, chamo a atenção de vocês para uma questão, que 2 linhas estão sendo muito bem tratadas nesse ímpeto, né, da gente tentar trazer pelo menos uma menor desigualdade, né, de gêneros nas ciências. O primeiro, como vocês puderam ver nesse último vídeo, né, é a questão do contato e da inserção, né, de impulsionar, de dar uma força para que aquela menina veja que aquilo é um espaço para ela também, né, e nesse sentido acho que é bastante importante pensar nisso dentro de um espaço que se pensa a educação formal também. Apesar do que, né, ressalto que é óbvio que isso não é um papel apenas da escola, apenas, né, dos professores, isso é um papel, claro, da família, do que cerca uma família, da sociedade de maneira geral, quer dizer, a gente vai como que esse conhecimento vai ser vinculado, como que esse interesse vai ser vinculado, por exemplo, na televisão, nas propagandas na internet, né? Então, são várias áreas que formam a ideia, mas é isso, é pegar, pensar como meninas, como estudantes, alunas de diversas idades podem ter um contato maior com a ciência, com as ciências, e entender que aquilo pode ser e deve ser do interesse dela, né? E outra linha em que a temática da mulher na ciência e sua inserção tem sido trazida é exatamente a questão histórica, a questão dos exemplos, né? É muito importante, isso também tem sido bastante focado, observar quantas mulheres já estiveram trabalhando, já estiveram tendo papéis ou muito relevantes para alguma descoberta, para alguma criação, ou mesmo apoiando o desenvolvimento das ciências, e muitas vezes elas foram silenciadas dentro dos seus trabalhos, ou os seus trabalhos, né, foram colocados de lado, com menos relevância, né? Eu acho que isso também dá uma linkada com o que a Regina vai falar em breve, e eu trago aqui, assim, para a gente finalizar, essa ideia dentro da perspectiva de uma instituição que daqui a pouco a Regina vai poder
desenvolver até melhor a questão da história das ciências e quanto o Museu Nacional, né, se integra a isso. E dentro do Museu Nacional, a gente tem histórias muito relevantes sobre esses papéis que mulheres podem ter dentro das ciências, dentro do desenvolvimento científico, né? Aqui eu elenco algumas, como a Imperatriz Leopoldina, né, em uma perspectiva, quer dizer, num outro contexto, muito diverso do que a gente vive hoje, mas uma mulher que desejava desenvolver as ciências, não só por um desejo pessoal, por um gosto pessoal, mas também acreditando que isso era importante para o próprio país, né, para a própria nação, que ela era uma das figuras também que pensava essa construção dessa nação, né? Então, a Leopoldina, ela teve veio né, de um incentivo familiar mesmo, sua dedicação aos estudos de botânica, de zoologia, de geologia, e, na verdade, os registros ficaram mesmo nos seus diários e nas suas correspondências pessoais, né? Só que dali você observa a intensidade que aquela mulher deu para a sua vida acerca do desenvolvimento e das pesquisas científicas, né? Ainda, e por que isso está tão vinculado ao museu, não só apenas pelo palácio onde ela residiu, mas porque ela foi uma das pessoas também que incentivou a criação do Museu Real, né? Que depois se tornou o Museu Nacional. O primeiro museu e primeira instituição científica do país. Né? Então, esse trabalho de incentivadora das ciências, ele também se estabeleceu exatamente para uma perspectiva de constituição das instituições do país. Ainda nesse contexto, né, imperial, a gente tem a Imperatriz Teresa Cristina também, né, esposa de Dom Pedro II, filho de Dona Leopoldina, Dom Pedro II também muito entusiasta das ciências, e a própria Teresa Cristina também vinda para o Brasil da Áustria e que se dedicava muito a estudos arqueológicos, tanto que uma das coleções clássicas do Museu Nacional é a coleção Teresa Cristina, uma coleção de arqueologia clássica, né? E ela tem uma figura muito importante, quase como uma mecenas também, né? Ela desejava estudar as ciências e desejava que aquilo pudesse ser desenvolvido, pesquisas, trabalhos de campo. Então, ela tinha todo esse interesse de que missões, né, principalmente nessas áreas, né, das ciências naturais, onde você tem um trabalho de campo muito forte. Então, ela teve todo esse cuidado, esse interesse, essa busca por incentivar. Já num contexto mesmo do Museu Nacional enquanto instituição e até ocupando ali aquele palácio, na Quinta da Boa Vista, a gente tem duas figuras também que representam um pouco essa diversidade, como eu falei, desses exemplos de mulheres nas ciências, né? Uma é a Luísa Alberto Torres, uma antropóloga, né? E a outra é a Berta Lutz, que acabou ficando bem mais conhecida por suas atuações políticas, né? Então, a Heloísa, ela tem uma história muito interessante, a Luísa Alberto Torres, porque além de antropóloga, ela foi a primeira diretora do Museu Nacional, né? Antes dela, nunca tinha havido uma mulher nessa posição. E ela ainda passou por todo um trabalho de mudança da instituição, uma instituição que acabou se vinculando naquela época, à Universidade do Brasil, né? Hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sempre essas figuras, obviamente, você vai observar que a família, né, tinha exemplos na família ali do lado, de pesquisa, de trabalho. Então, esse arcabouço ali em volta das mulheres, né, sempre foi muito importante, assim como de homens também será dessas mulheres. E a Berta Lutz, né, para fechar aqui esses exemplos, essas ideias de trajetórias históricas das mulheres, a Berta Lutz, uma figura impressionante de mulher, porque além do papel dela como cientista, né, filha também de um pai cientista, bióloga, ela ainda tem uma atuação, né, mostrando que, sim, o papel que ela ocupava na ciência poderia levá-la para muitos outros lugares também. Então, ela foi uma figura importantíssima na luta feminista, na luta para o voto das mulheres, né, serem aceitos, e ela foi deputada federal e ainda por cima
teve um papel muito interessante no desenvolvimento da educação e da educação de museus. Então, uma mulher que observou ali no seu trabalho científico uma série de possibilidades para ela pensar na sociedade, no desenvolvimento da sociedade. Bom, aqui eu encerro um pouco essa fala. Claro que tinham outras coisas a serem apresentadas. Eu tinha separado um videozinho que eu posso depois compartilhar com vocês, falando um pouco de figuras da matemática, né? Um canal no YouTube de uma menina que se dedica a falar bastante sobre as questões da matemática, e alguns dos vídeos ela tem apresentado um pouco de algumas mulheres matemáticas e de suas atuações. Mas, bom, é isso que eu queria dividir um pouco com vocês, e aí deixo aberto a Jean ou Regina como que a gente vai conduzir. Obrigada. Então, obrigado, Maria. Hoje eu fiquei sem luz, mas eu acredito que Maria, como sempre, trazendo uma luz, de alguma maneira, para mim. Eu, antes de apresentar a Regina, verdade, Regina, você ria, mas é verdadeiro. Antes de apresentar a Regina e passar a palavra para a Regina, apenas algumas questões que eu achei muito importantes, eu não posso deixar de falar. Eu acho que eu tive uma experiência muito parecida com essa menina da USP, senhora, não sei, em que chegar no primeiro dia de graduação, olhar para o lado e não se reconhecer. É claro, eu fui fazer matemática na primeira graduação, então parecidos comigo, mas eu não conseguia reconhecer. Não sei se aconteceu alguma coisa com o Anderson, mas eu acabei com outros fatores, e a matemática também, tendo mais com o Anderson e outras pessoas, sobrevivendo. Isso realmente acontece, não apenas nesse ano. Há muitas coisas que eu não consegui embarcar propriamente, até por minha ignorância, mas algumas questões, só tentar no final também para nossa discussão, perguntas, eu acho muito interessante. No início, quando ela fala da Google, né, e as aberturas de janela, na fala dela disse, muito engraçado, antigamente nós conseguíamos flutuar em várias janelas, hoje nós não conseguimos mais fazer isso, nós não conseguimos sair da primeira, porque tem tantos hiperlinks. E é uma frase do Heidegger muito engraçada, ele diz, olha, quando eu fui ensinar pela primeira vez, toda a República, eu não conseguia passar da primeira frase, porque o fato de descer a atividade já não estava muito para ser explicado. Isso é muito interessante, porque as nossas mentes fazem, nossas mentes conseguem fazer todas as intervenções, esses grupos de sentido conosco. E por que Platão? Porque primeiro que eu sou platonista, já falei isso no nosso primeiro encontro. Além disso, a Má trouxe num determinado momento, quando ela fez a pesquisa dos grupos, uma situação muito curiosa, né? As profissões ali, meninas na ciência, da ciência, consciência, para e no fundo nós temos que usar todas as profissões. E como certo contexto, ela trouxe ali os dados estatísticos e tudo sobre a questão do desenvolvimento e até que ponto a sociedade se desenvolve. Aqueles pessoas que me conhecem um pouco melhor sabem que eu estou pessimismo muito grande, de um realismo muito voraz, em que eu não sei até que ponto nós nos desenvolvemos. E, novamente, cito a questão platônica, em que, para Platão, a ideia de não existia essa separação entre homens e mulheres, a princípio, que apenas os menores ali poderiam aparecer. Mas parece que, de alguma maneira, nós, seres humanos, gostamos de classificar as coisas. E nós, de alguma maneira, lidamos constantemente com o poder. E nesse lidar com o poder, nós tentamos sempre, humilhar seja uma palavra muito pesada, mas nós tentamos sempre estar, como dizem por aí, a minha avó falava isso, da carne seca. Nós temos sempre, nós queremos estar nos melhores lugares, deixar que os outros são outros. O que interessa somos nós mesmos. Nesse caso, a Maria trouxe as estatísticas muito negativas, nesse caso, em que nos mostram essas estatísticas como nós temos muito o que fazer, temos muito, e que maneira nós temos assim, e um pensamento no momento em que algumas defendem que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou vice-versa, que eu nunca mais sei, o fato é a presença de um videogame, como foi um dado ali,
Isso eu acho muito curioso, porque eu não tive essa relação. Eu já tive a exigência de ter o videogame, e mamãe trabalhar, fazia tudo e me deu o videogame que eu queria. Então, dia ainda. Mas o que aquilo teve para mim, do ponto de vista cognitivo? E como que você consegue, desde a infância, classificar coisas de maneira tão aleatórias, em ter ou não o videogame, qual a influência cognitiva nisso, em ter, utilizar a cor, qual a influência cognitiva nisso. Enfim, acho que isso sai muito do meu âmbito, dos meus conhecimentos. A nossa próxima pessoa a falar, Dan. Que é também do Pedro Pereira, né? Que é a lateral esquerda, atrás aí do amarelo, tem um pedaço que exatamente, assim que a Leopoldina chegou, ela ficou dormindo aí, mas todo o restante é o vermelho. E é interessante, viu, gente? Esse dado que eu falei para vocês, que foi do amarelo, a parte lateral, essa descoberta da arquitetura, ela foi possível e ser comprovada após o incêndio. Aí para vocês pensarem, nossa, que interessante, hein? O que o incêndio está mostrando para os pesquisadores, fica aí no ar. Vamos, assim, enfim, elas podem ser reconstruídas, enfim, mas elas marcam, na verdade, aqui para nós, a estrutura do poder, o espaço de poder.